Bom dia a todos que nos acompanham de casa. Estamos iniciando mais uma manhã de estudos na nossa casa, mais uma reunião pública. Teremos outra hoje às 5 horas da tarde. Aos sábados, nossa reunião pública na parte da manhã tem também como objetivo do trabalho a obra social Antônio de Aquino. Estão todos funcionando lá no andar de cima, os pais, os jovens, as crianças, todos separadinhos, as crianças separadinhas por idade, desde o berçário até a idade jovem, todos estão sendo evangelizados. Por isso a gente sempre recomenda que é muito importante, quem tiver criança em casa, que traga, porque a evangelização ajuda na educação que os pais desejam passar. É sempre muito bom. Além do convívio, da brincadeira, do lanche, é uma coisa muito gostosa. As crianças gostam muito do ambiente. Então, não podemos desperdiçar essa oportunidade. Para o trabalho da obra social, a gente sempre pede auxílio de quem puder, porque todos, quando chegam, tomam o café da manhã. É um café semelhante que a gente toma na nossa casa. Então, quando a gente for comprar o café, o leite, o pão para nós, que lembremos da nossa casa, do açúcar, lembremos de trazer alguma coisa para colaborar no café da manhã. E todos, antes de ir embora, eles almoçam. Então, o que a gente puder colaborar para que esse almoço seja agradável e seja um sustento, que muitas vezes são os únicos alimentos que essas pessoas recebem naquele dia. Então, o que a gente puder contribuir, vamos contribuir. Além de que nós também distribuímos cestas básicas. Então, sempre 1 quilinho de arroz, 1 quilo de feijão, um pacotinho de macarrão, o sal, o óleo, são sempre muito importantes que a gente possa colaborar. Às quartas-feiras também temos reunião pública, às 10 horas da manhã, às 3 da tarde e às 7 da noite. Reunião pública de quarta-feira tem o trabalho da cura, do passe de cura. Então, as pessoas que necessitam, seja por uma dificuldade física, seja por uma dificuldade emocional, se alguém precisar de um atendimento, que permaneça no seu lugar, que no final da reunião, um médium da casa irá conversar e ver da necessidade de fazer a indicação. Se houver a indicação, a pessoa recebe um cartão em que vai ser preenchido e vai ser entregue no momento da cura. Então, quem precisar tomar o passe de cura, na quarta-feira, na reunião das 10, tem que chegar pelo menos meia hora antes. Na reunião das 3, da reunião das 7 da noite, a mesma coisa. Tem que chegar meia hora antes, para poder ser encaminhado para o passe de cura, certo? E por que nós falamos da necessidade? Que nós espíritas sabemos que não basta a gente vir à casa uma vez por semana. Vir, assistir uma palestra, tomar o passe, receber o passe, tomar o copinho de água fluidificada. Não basta isso. O espírita precisa estudar. Então, nós temos os cursos da casa, nós temos as tarefas da casa, precisamos muito de mão de obra para várias tarefas da casa, para os estudos, para que se a pessoa se apresente para dar aula de um determinado curso, é preciso que ela faça o curso. E nós temos vários cursos, as obras de Kardec, de Leon Denis, de Ivone Pereira, Cair Barchutel. Então, mas a gente precisa se preparar para isso. Então, nós precisamos estudar. O verdadeiro espírito é aquele que faz o esforço, está lá no capítulo 17 do Evangelho. Ele faz o esforço para domar suas más inclinações e que estude. Quanto mais a gente estuda, mais a gente se fortalece, certo? Então, nós temos os cursos da casa em vários horários, em vários dias, a semana toda. É só escolher o melhor dia, o melhor horário e vamos estudar. É muito importante que
que a gente estude para a gente entender a doutrina espírita, porque ela é maravilhosa, ela nos equilibra, nos acalma, nos fortalece. Quem já passou por uma situação difícil sabe disso. Muitas vezes a gente fala, se eu não fosse espírita, eu não saberia como estaria enfrentando essa dificuldade. Seja uma dificuldade física, material, seja uma dificuldade emocional. A doutrina espírita nos fortalece e muito. Então, vamos estudar. Nós hoje teremos o nosso companheiro Michael, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e durante o passe, o Michael Júnior vai nos falar de Evangelho. A leitura do Evangelho, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. São 3 itens que ele vai comentar, eu vou ler só o primeiro. Isso é uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7, que diz assim: a esses 12, os apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, os pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos, ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregai dizendo: está próximo o reino dos céus. Então vamos fazer a nossa prece, vamos elevar o nosso pensamento. Querido Mestre Jesus, espíritos amigos que trabalham incansavelmente no nosso SEAP, na nossa casa de amor, estamos todos nós aqui, Senhor, reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudos. E nós te pedimos, Senhor, que envolva cada um de nós com Teu manto de paz, de luz, de serenidade. Que envolva também, Senhor, com Teu amor, com Teu carinho, os companheiros que vão nos dirigir a palavra, para que possamos, Senhor, através do nosso entendimento, levarmos o de melhor a casa, o estudo, nos oferecer na manhã de hoje. Que possamos levar esses ensinamentos para nós, para o nosso dia a dia, para irmos nos melhorando, nos aproximando cada vez mais de Ti. Então, Jesus, em Teu nome, em nome desses espíritos amorosos que aqui trabalham, e em nome de Deus, nosso Pai, pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. O estudo que vai ficar a cargo do companheiro Michael, Livro dos Espíritos, capítulo 5, a questão 222. O título é Considerações sobre a pluralidade das existências. E diz assim: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no na doutrina de Pitágoras. Nunca dissemos ser de invenção moderna a doutrina espírita. Constituindo uma lei da natureza, o espiritismo há de ter existido desde a origem dos tempos e sempre nos esforçamos por demonstrar que dele se descobrem sinais na antiguidade mais remota. Então, que Jesus abençoe o nosso companheiro. Obrigado, Gracilde. Bom dia a todos. Estou nervoso, é isso mesmo. E eu brinquei, né, com a Gracilde quando ela falou comigo aqui, são só 8 páginas, né? Há 2 anos eu não estou nesse local aqui. Né? Eu não tenho a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do estudo que a gente vem fazendo, né, por estar em outro local. E para mim é uma satisfação muito grande, porque foi no SEAP que eu tive a oportunidade não só de alcançar alguns trabalhos, como ter a oportunidade de compartilhar também, não sendo palestrante.
que por sinal é a única coisa que me deixa tranquilo de estar aqui na frente. Eu sou um trabalhador da casa, e como trabalhador da casa eu venho representar um pouco do estudo que a gente faz no dia a dia, e que óbvio que para trazer hoje eu tive que fazer um pouco mais. E quando eu me peguei com esse tema, e comecei a estudar, tá bom o som? Tá. E comecei a estudar, a primeira coisa que me veio por inspiração quando falo de pluralidade das existências, eu falo de reencarnação, eu identifiquei o primeiro motivo de eu estar aqui. Eu não tinha como não iniciar falando o que me fez sair de uma base tão concreta que eu tinha na Igreja Católica, muito concreta, de estudo e trabalho. Eu trabalhava bastante, desde a época de jovem. Eu fui diretor de encontros de jovens na igreja, junto com a minha esposa, com a Silvana. Depois caminhamos junto para o encontro de casais e fomos morar em Juiz de Fora. Morando em Juiz de Fora, uma época, uma parente nossa foi morar lá, e eu era da igreja, a gente tinha nossas reuniões do Evangelho, toda semana também. Então a gente estudava o Evangelho da Igreja Católica. Só que a gente foi surpreendido com o diagnóstico de uma criança muito próxima a nós, com câncer, com 1 ano e meio. Eu já tinha certos questionamentos acerca de algumas coisas dentro do que a gente aprendia lá, mas não tinha nada que me ajudasse a entender o que aquela criança com 1 ano e meio teve um câncer na vista, fez uma enucleação, que é a retirada da vista, colocado um cristal e obviamente perdeu a visão daquela vista. O sentimento era de agonia, era de descrença, talvez até de desesperança. E aí uma amiga nossa da Igreja Católica falou assim: tem um lugar que pode te ajudar a entender isso, que é lá em Juiz de Fora tem a Casa do Caminho, com a Dona Isabel. Dona Isabel tem 99 anos, está viva, tá? Eu assisti palestra dela essa semana, porque de vez em quando eu assisto do Altivo e dela. E aí fui lá e com a Dona Isabel tive a oportunidade de ouvir as primeiras palavras ligadas à doutrina espírita. Lá mesmo ela me orientou a sair de lá já com o Livro dos Espíritos, e com o Evangelho, e isso eu fiz. E comecei a estudar, para tentar entender um pouquinho aquilo. Bem, minhas reuniões na Igreja Católica não foram muito mais saudáveis, porque eu levava certo questionamento que me fizeram ser retirado de lá. Aquele espaço já não cabia mais. Então, assim, como a gente tem como explicar essa doença? Como explicar a morte prematura, que seria outro tema? Como aliviar nossos corações e esperançar nossa vida e acreditar num Deus que faz uma criança nascer saudável e outra criança nascer doente? Então, eu acho que assim eu consegui ter meu coração esquentado, aliviado, não só eu, mas minha esposa, e ali a gente fez a virada para a doutrina espírita. E aqui estamos há muitos anos. E eu sei que assim como eu tenho essa história, muitos de vocês aí têm cada um a sua. Cada um que com certeza não faria nenhum sentido uma existência baseada numa justiça divina sem a pluralidade das existências, sem a reencarnação. Bem, esse texto é longo, quem leu viu que são 8 páginas, a gente não vai conseguir ler ele todo ou acompanhar ele todo, mas a base é a reencarnação. E o primeiro ponto que ele traz para a gente, Kardec ali se preocupa, nós já tivemos, esse é o capítulo 5, no capítulo 4 a gente já foi da pluralidade das existências que a gente veio estudando nas últimas semanas, tá? Falou da reencarnação, justiça da reencarnação, transmigração, ou seja, já falou de todos os temas ligados à pluralidade da existência. Por que Kardec bota um capítulo só para fazer essa revisão?
Por que ele leva a gente a estudar mais 8 páginas, e que não são 8 páginas, porque daria 2 semanas de palestra só desse capítulo, para a gente parar para pensar sobre pluralidade das existências. A gente vai falar muito dela hoje. Mas por quê? Para nós espíritas. Porque quando a gente olha para fora, a gente tem aqui dentro do texto um monte de questionamento sobre a reencarnação. Ok. Mas a nós outros, por que estudar ainda mais a reencarnação? Será que a gente já está agindo como quem de fato acredita na reencarnação? Será que está claro para a gente o impacto da escolha do ontem, refletindo no hoje, e do hoje refletindo no amanhã? Então eu acho que foi isso que a primeira coisa que veio para mim. É óbvio que minha resposta foi não, né? Da minha parte, não. Eu não consigo entregar em pensamento, em conduta, do tamanho que acreditar na reencarnação deveria representar na nossa vida. Mas a gente, iniciando o texto, quando ele fala das considerações, né? A primeira coisa que ele fala é que a reencarnação não é uma coisa nova. E ele cita um pouco de Pitágoras, né? Que falava lá atrás, e Pitágoras trazia a ideia da metempsicose, né? Então seria o que ele trazia para falar da reencarnação. Metempsicose, para quem não sabe, acho que todos sabem, é quando existe a reencarnação, né? Seria a gente retornar ao corpo de um animal. O que para a doutrina espírita, e está muito claro para a gente, isso não é possível. Mas vamos aqui. Então, uma das principais doutrinas de Pitágoras foi a metempsicose, a crença de que todas as almas são imortais e que após a morte uma alma é transferida para um corpo. A transmigração faz parte da metempsicose que foi trazida por Pitágoras. Transmigração é a regularidade do desenvolvimento biológico. De acordo com a tradição espiritualista, uma alma pode vir a ser condenada a reencarnar em corpos de animais, baseado em condutas que não eram esperadas, que eram erradas, que eram inferiores, você recebia a obrigação de reencarnar como um animal. Isso é possível? E aqui o que mais importa, né? A doutrina metempsicose, doutrina que ensina que uma mesma alma pode animar sucessivamente corpos diversos, homens, animais e vegetais. Kardec foi tão inteligente, né? E ele traz para a gente uma necessidade de ampliação da nossa visão, porque ultimamente não, desde sempre a gente encurta ela. A gente pega um fato e usa esse fato a fim de falar que aquilo é bom ou que é ruim. Kardec usou tudo, óbvio, Kardec, Jesus, junto com Kardec e com os espíritos. Quando ele olha para a metempsicose não faz sentido, mas quando ele fala, exatamente, é uma doutrina que ensina que uma alma pode animar sucessivamente vários corpos, isso fazia sentido para Kardec e fez mais sentido com o que ele trouxe dos espíritos. Então o que ele se prende aqui nessa parte do texto é assim: há muito tempo é falado isso, inclusive a metempsicose não veio de Pitágoras, né? Veio lá dos indianos, né? Muito atrás de Pitágoras. Então, se a gente falar de Pitágoras, a gente está falando de 400 a 500 anos antes de Cristo. A gente está falando de 400 e 500 anos antes de Cristo. Se a gente falar para trás de Pitágoras, a gente está falando de milhares de anos. Por quê? Porque a reencarnação já era natural. Ele botou no texto daqui, ó. Nunca dissemos que a doutrina espírita foi uma invenção moderna, sendo o espiritismo uma lei da natureza. É uma lei da natureza, está posta. Não é alguma coisa criada por Kardec. Está lá, está na natureza. Foi Deus que fez, né? Deve ter existido desde as origens dos tempos e sempre nos esforçamos para provar que encontramos vestígio dele na remota antiguidade, que foi o que eu falei. Então, assim, não é novo e tem que estar claro para a gente que não é uma criação da doutrina espírita, não é uma criação de Kardec, não é uma criação de Jesus, é uma criação de Deus, que tem a liderança de Jesus, de
todas essas etapas da vida, inclusive da vida do Espírito da Verdade, que é a reencarnação. Toda vez que a gente fala, né, da possibilidade da reencarnação, eu tenho que ir no Evangelho. Porque quando a gente fala da dor, uma dor que habita os nossos dias todos quase, umas dores maiores, outras menores, a gente olha para a reencarnação e fala, que bom, eu tenho uma oportunidade de mudança. Mas qual o esforço que, baseado nisso, que eu sei que já nasceu comigo, que a doutrina espírita trouxe através de Kardec, que foi codificado, e todo mundo sabe que Kardec codificou a doutrina espírita em pouquíssimos anos. O que eu, Michael, e que eu, Léo, estamos fazendo dentro desse movimento da minha crença? O que eu fiz ontem baseado nessa crença? Porque hoje talvez não seja o dia da gente tirar dúvida a respeito de algumas coisas sobre reencarnação. Talvez seja um dia da gente refletir sobre a pluralidade das existências. Pelo menos isso que me parece. E que tem servido para mim. Hoje que eu digo é hoje, agora. Nesse momento. Porque quanto tempo a gente vai ter que estudar sobre a mesma coisa e continuar fazendo a mesma coisa de sempre? Porque esse é o motivo da doutrina espírita. O Espírito da Verdade veio para revelar o que Jesus já tinha falado e não foi entendido, em prol do quê? Que não a nossa evolução. Ótimo. Baseado em que a nossa evolução? Da minha mudança. Ou pelo menos da capacidade de usar o pensamento, como Leon Denis fala muito bem, ao meu favor. Como eu conduzo o meu pensamento da minha vida baseado no processo reencarnatório. Estou falando de nós espíritas, que já de fato acreditamos na doutrina espírita. E estou falando de uma forma muito confortável, porque eu falo no lugar de alguém que não é nem próximo de ser perfeito. Eu estou falando para mim também. Bem, a gente sabe que a doutrina espírita, assim como a reencarnação, ela é questionada ao longo dos tempos. E no texto, Kardec traz isso também. Ele traz esse questionamento. Maico, mas quantos por cento acreditam na reencarnação, né? Hoje, das pessoas existentes na Terra, né? De nós. E por que não chegou a eles esse conhecimento? Bem, está aqui, ó. Algumas pessoas rejeitam a ideia da reencarnação só pelo motivo de não lhes convir, dizendo que já estão bem fartas da existência e de que não desejariam recomeçar uma nova semelhante. Se eu já estou sofrendo tanto, por que reencarnar para sofrer mais? É isso que ele está falando. É isso. Deixa isso aí, que eu vou falar. Mas vamos em outro ponto que não está escrito aqui. Como em sociedades, né, onde a gente tem posto uma liderança, né, familiar através, né, de um governo passado entre as famílias, de pai para filho, como nós vemos ainda em vários países. Eu, nascido rei ou rainha, vou acreditar na reencarnação por quê? E eu acho que tem a ver com isso. Qual é o meu interesse de aceitar a reencarnação? Qual é o meu interesse de saber que hoje eu, na minha condição, e aí vamos mudar de assunto, de professor destacado, com várias especializações, posso vir amanhã reencarnado no corpo de alguém com a inteligência tolhida, porque sabemos que para a necessidade do nosso desenvolvimento, às vezes, isso é necessário. E aí eu vou ter que praticar um trabalho físico mais objetivo daquela reencarnação. Por que eu ia aceitar isso?
Qual é a vantagem de aceitar isso? Então, normalmente, a gente já ouviu, alguém já deve ter visto aqui, falou assim, é muito cômodo, e eu já ouvi algumas vezes, é muito cômodo ser espírita, né? Se você perde um ente querido, você não acredita que ele morre, e aí vocês não sofrem. Não sofremos. Faz sentido? Alguém já ouviu isso, né? Esse questionamento, essa brincadeira, e grupos que eu... Até o grupo mesmo, eu que fiz a transição para a Igreja Católica, se eu falo isso lá, é meio que deboche, né? Para alguns, brincadeira mesmo, não por maldade, mas por ignorância. Então, nós tinha sempre um desenho, né, na aula lá do Comp, lá no CELT, quando a gente falava até sobre mediunidade, mas também sobre o espírita. Quando a gente faz uma pizza, imaginemos uma pizza, né, aqui assim na nossa frente, e dentro dessa pizza tem, sei lá, uma fatia, 2, de espíritas, dentro dessa pizza toda que é a humanidade. Nós tivemos a oportunidade, nessa encarnação, de receber de Deus o conhecimento da doutrina espírita e da reencarnação. Todos sabemos que não somos santos. Sabemos, né? A gente olha no espelho e já vê. Nós não somos santos. Então essa é a diferença. Alguns receberam essa oportunidade nessa reencarnação. A nós, a respeito de quem não acredita, Kardec nunca se preocupou, eu acho que todo mundo que estudou já sabe disso, Kardec não se preocupou em ficar respondendo aos descrentes. E não é a nossa preocupação quando espíritas também. É acolher os que têm dor, os que querem entender, os que querem ser esclarecidos. Jesus fez o mesmo. Jesus não deu atenção nem aos grandes daquela época. Jesus, ele seguiu o traço dele, que obviamente, como espírito superior, como espírito puro, estava muito claro. A nós não está tão claro. Mas quando eu recebo da doutrina espírita o presente, né, do livro dos Espíritos, do Evangelho, para poder iluminar a minha estrada, eu não preciso direcionar meu tempo para provar para quem não acredita. E aí ele fala aqui assim ainda, não adianta a essas pessoas, né, serem contrárias, se é preciso submeterem de qualquer jeito. Deus não lhe pedirá permissão para isso. Parece-nos ouvir um doente dizer, sofri bastante e não quero sofrer mais amanhã. Deus não vai perguntar para a gente o que a gente tem que passar. Até porque a gente não tem nem maturidade para isso. Somos espíritos que podemos considerar estarmos na infância, né? Somos infantis, fazemos birra, ainda acreditando na reencarnação, batemos o pezinho quando acontece alguma coisa, quando a doença chega. Porque comigo? É só a gente olhar capítulo 5, né, do Evangelho, que vai falar das aflições, causa das aflições. E se a gente for bem preciso, a gente vai entender que a causa está muito perto, né? Porque a maioria da causa das nossas aflições de hoje é o hoje. Eu escolho me alimentar mal, eu passo mal. Eu fico obeso. E não é por ser obeso, por uma questão estética, mas é uma questão do impacto que isso vai trazer no meu dia a dia. Já é claro ali. Mas se a dor é profunda e eu olho e não entendo porque aquela dor está ali, eu vou no Evangelho capítulo 5, e aí o professor José Jorge, Leão Denis, falava isso muito bem, se debruça no capítulo 5, dorme com ele, chora com ele, mas provavelmente, depois de chorar bastante, talvez entenda mais, aí entre no capítulo 6, que aí o coração vai ser esquentado pelo Cristo Consolador. Eu não consigo falar de reencarnação e não falar do Cristo Consolador. Toda vez que alguém questionar a gente, o processo reencarnatório e as dores que a gente sente hoje, como você, Carlos Espírita, tem dor, como você sofre, como você que não sai do centro e trabalha tanto, passa por tanta coisa. E aí eu lembrei, uma vez que eu estava indo para o Leão Denis,
trabalhar. Eu morava na Praça Seca naquela época, e aí fui deixar uma pessoa que trabalhava lá em casa, ali em Marechal, na estação, e a gente foi assaltado, indo para o centro, né? E aí, pô, bastou para várias pessoas falarem isso para mim: que centro é esse que você vai, cara? É fraco, né? Porque você que está ali, e aí a gente fala, eu saio de casa para vir para o centro espírita, eu já estou ligado ao trabalho. Que centro é esse? Que espíritos são esses que não te protegem? O que traz muito claro a ignorância da necessidade do processo reencarnatório e da beleza que é a reencarnação do ponto de vista de: eu não vim para ser feliz da forma que está rolando ali. Não vim. E a gente vai ter que amadurecer. Mas amadurecer real. Não é de mentirinha, não é uma brincadeira. Não é amadurecer, se ele fizer o que eu quero, eu acredito. A gente vai ter que virar essa chave, senão a gente vai ficar que nem eles. E a quem não acredita, e eu brinco às vezes, só lamento. Vai ter que reencarnar do mesmo jeito. Vai bater mais pé que a gente. Ainda mais aqueles que chegaram próximo e não quiserem adquirir o conhecimento. E aí eu vou falar daqueles que saem da casa espírita. Já aconteceu, de alguém conhecido vir e falar: não, isso aqui não é para mim não. E talvez não seja mesmo. E também ninguém está dizendo que a solução da vida do espírito para evoluir é a doutrina espírita. Não é. Tem um monte de gente evoluindo sem religião, ou na igreja católica, ou na igreja evangélica, ou em outras religiões, né, nas igrejas de matriz africana, que dedicam lá o seu amor para o próximo. Não é sobre isso, mas é sobre eu descobrir que existe a reencarnação e seu impacto dela. Beleza. Aí tem outra parte que ele fala assim, ó: supomos que nos dirigimos a uma pessoa que acreditam no futuro qualquer depois da morte, e não aqueles que se dão como perspectivo nada, ou que desejam afogar sua alma num todo universal, sem individualidade, sem as gotas da chuva, como as gotas da chuva no oceano, o que dá quase o mesmo. Se, portanto, acreditais num futuro qualquer, não admitis certamente que ele seja o mesmo para todos. Como acreditar que Deus, que nos criou individuais, nos joga no todo e mistura? Como a Rosana, com uma dedicação incrível à sua vida, um esforço, vai se misturar aos outros que nada fizeram. Como as pessoas que ainda estão mais ligadas à parte primitiva, do ter tirando do outro, assassinando o outro, numa briga mesmo como se tivesse no primitivismo real, pela luta da existência corpórea, vai se juntar a outros que de alguma forma se esforçam por caminhar. Não tinha justiça, né? Deus não seria justo. Que Deus é justo é esse, que me faz eu me esforçar, que eu estou aqui no sábado. Ontem foi meu aniversário, tu tem que pensar como você vai se moderar no dia do seu aniversário. E bota outros também para se moderar. Quantos estariam aqui hoje, e estou falando por mim, por todos os médios e por todos vocês, estariam aqui hoje, e vai voltar para o todo? Como assim? Só que a gente que tem a obrigação de virar essa chave. Só para reforçar mais uma vez, todo o aprendizado aprofundado a gente vai ter aqui nos cursos, tá? E tem vários cursos aqui. Vários. A palestra, ela cabe também como estudo trazido, mas ela tem um outro papel que é despertamento. A gente não vai aprofundar algumas coisas hoje, mas a gente tem que despertar hoje. E talvez a gente só tenha hoje mesmo. Hoje, dia 1º, não posso esquecer, né? Meu aniversário foi 8 de junho.
que está faltando para eu virar a chave? Eu não sou coach, tá? Por favor. O que está virando? O que está mudando? Por que eu faço a mesma coisa que essa pessoa aqui que acredita que não tem um amanhã? Porque quando a gente olha para o lado, a gente está fazendo coisa muito parecida com quem não acredita na reencarnação. Quer dizer, a pessoa acha que ela vai morrer e vai acabar. E está tudo bem ela fazer um monte de coisa para ela. Por que ela não faria se vai acabar? Porque vai para o inferno. Ela acredita no inferno, talvez ela não faça para ir para o inferno, pode ser. E se ela acredita no nada, como ele falou aqui? Pode tudo. Pode ficar aqui em frente, tem um lugar ali para ficar a semana toda, se não quiser voltar para casa. Aí faz sentido a pessoa estar ali. O que não faz sentido é eu estar ali um dia que seja. Não faz sentido eu ter a curiosidade de saber o que acontece ali. Ali, quando eu falo, é o local que tem aqui à frente, tá? Que tem festas ali rotineiras, dia e noite. Então, eu acho que é essa reflexão que fica. O que Kardec quer da gente? Kardec não botou esse capítulo aqui à toa. Mas ele segue. Pois bem, colocai-vos um instante pelo pensamento na situação intermediária que será vossa. Como acabais de convir e suponhais, ele está falando com a pessoa lá que não acreditava. Sofreis, não sois felizes quanto poderíeis ser, ao passo que tendes diante de vós seres gozando de felicidade sem mescla. Quereis trocar de posição com eles? Aí a pessoa fala, eu quero ser feliz. Tá, mas ser feliz vai depender de esforço. Especificamente para nós aqui vai depender de vir umas 3, 4 vezes na casa para estudar. Tu vai ter que fazer o Evangelho, o Livro dos Espíritos, né? Você vai ter que fazer o Livro dos Médiuns, para entender o que está acontecendo. A gente não pula etapa. E aí, mais uma vez, mimado, infantil, falando, mas eu não quero. Então vai sofrer. E sofremos, eu e todos nós. O que falta é eu decidir o quanto eu quero sofrer menos, o quanto eu quero ir nesse caminho, porque se eu quero estar com espíritos puros, eu não pulo etapa, eu não vou para o mundo de regeneração, ou eu não transformo aqui em regeneração, fazendo o que eu faço hoje. E por favor, não vamos refletir sobre o que está rolando lá fora, sobre as dezenas de milhares de coisas atrozes que acontecem no mundo através de guerra, porque esse é problema deles, não é nosso. Quando a gente fala disso, parece que a gente quer dizer que a gente está assim, porque aquilo lá está acontecendo e não é. A tua dor de hoje é culpa ou responsabilidade sua e minha. Não tem político, não tem governo, não tem guerra que determina a minha infelicidade. Esquece isso. Isso gasta um tempo danado. Sou eu criando o meu projeto de vida, revendo as minhas condutas, fazendo um novo planejamento e executando, que nem eu faço no trabalho. No trabalho a gente não faz para ganhar o salário, ou não perder o salário, ou para manter a empresa no nível que a gente quer, ou prosperar, até para dar oportunidade para outros. Exatamente assim na vida espiritual. O tal que aí quem é do meio corporativo entende, o plano de desenvolvimento individual. Dentro da empresa é mole fazer, isso é muito claro para todo mundo. E por que não é aqui? Qual é o prazo? O que tu vai fazer? Agora eu vou ler o Evangelho. Começa o Evangelho no primeiro semestre, segundo semestre, livro tal. Acontece um acidente, eu tenho que parar. Tudo bem. Tudo normal. Faz parte da vida. Michael, não tem como. Nilton está me pedindo para vir aqui fazer 3 cursos, não tem como, porque eu cuido da minha mãe que está acamada. Não estamos falando sobre isso. Estamos falando que depende de mim. E esquece o outro. Sou eu, não é minha esposa, não é meu filho, não são minhas filhas, não é ninguém. Até porque, quando eu voltar para o plano espiritual, eu não vou me misturar com eles para um todo. Eu vou ter a minha individualidade preservada por Deus, clamada pelo Mestre Jesus,
e acesa por Kardec. A encarnação faz assim, ó, tira todo o véu e fala, ó, isso aqui é isso que vocês queriam? Você queria saber a verdade? Então a verdade é essa aqui. E aí ele traz um exemplo muito bacana. Ele faz assim, ó, eis aqui uma imensa fortuna, né? Ele vai falar um caso. Podeis, é São Mateus, tá? Podeis gozar dessa fortuna. Para isso é preciso trabalhar arduamente 1 minuto. Ele fala assim, ó, você precisa trabalhar 1 minuto arduamente. Aqui, o exemplo está aqui, está no texto, né? Só ler lá, está na página 156 desse livro aqui, né? Do livro dos Espíritos lá do CELT. Se você trabalhar 1 minuto arduamente, você vai chegar onde você quer. E aí, quem fecha? Ele fala assim, ó, mesmo que fosse o mais preguiçoso da terra, diria sem hesitar, trabalhemos 1 minuto, 2, 1 hora, 1 dia, se for preciso. Que importância tem isso se eu terminar minha vida na abundância? Ora, o que é a duração da vida corporal em relação à eternidade? Ele está fazendo um comparativo. Esse 1 minuto de trabalho hoje, esses 50 minutos aqui que não parecem passar, né, perto da eternidade. E aí eu vou ter que mexer um pouquinho mais. E essa dor, como eu falei lá no início, né, do exemplo que eu dei, do diagnóstico, e esse câncer descoberto hoje, que é uma dor incomensurável, e é de fato, e nada para minimizar isso, mas o que seria ela na eternidade desse espírito que recebeu e vai ter que fazer o tratamento e vai sofrer as dores físicas disso? Mas que acreditando na reencarnação vai entender que isso é 1 minuto do processo de vida do espírito, que é eterno. O desemprego também, o endividamento também, o filho ou a filha que de alguma forma tão distante também, tudo, todas as dores, elas diminuem o impacto, ou deveriam, quando eu entendo que eu sou um espírito eterno, de verdade. Não é para ler o texto e esquecer, não é para botar na gaveta, é para botar no dia a dia, porque fica mais leve. Eu lembro de quem não acredita e falar, para vocês é muito mais leve, muito mais leve, sobretudo é muito mais leve saber que hoje a minha inteligência talvez tenha uma limitação, porque eu causei dores no passado para os outros. Isso é leve. É leve você saber que várias pessoas nascem com processo de dificuldade cognitiva, e hoje nós temos milhares de pessoas com isso muito claro. Eu não consigo pensar com agilidade do outro. Por quê? Porque eu vi com o meu espírito marcado nesse sentido, porque eu violentei as mentes no passado, eu gerei dores a pessoas no passado. Então não tem nada de leve a reencarnação para quem acredita. Ela é uma oportunidade, não sei porque que eu estou com a boca seca. Ela é uma grande oportunidade, mas não é facinho, não, é complexo. É complexo quando eu olho para dentro de casa e vejo um reflexo meu no outro, que reflete pungentemente as minhas falhas. E não como ser que age errado naquele momento, mas como traz no seu âmago ali do ser, latente, as mesmas dores que eu trago. E eu escolhi. Isso é o maior barato. Isso é a parte que eu mais me divirto. Eu escolhi, no meu caso, eu escolhi ter 3 filhos. 3. Estão aqui, né? 3 filhos. E tira
aquele contexto de, meus anjinhos nasceram. Que lindo, né? Se alguém acredita nisso, quiser ficar no final da reunião, eu e alguns outros aqui que têm filho, pode conversar com vocês sobre isso. Se você acredita na reencarnação, provavelmente, se quer fazer dessa encarnação algo produtivo, você vai pedir que não venham espíritos perfeitos, porque se vier é para te ensinar, não é para aprender com você. Também está valendo, né? Também está valendo. Mas talvez, para você se movimentar, você vai precisar lidar com problemas parecidos com os seus. Sem bater o pé, sem parar a vida. Porque é a diferença do espírita. Porque senão a gente vai para a mesma fila de quem está requerendo ali viver uma vida só. Não tem nenhum sentido reencarnar se não for para fazer esse movimento. E tem aquela ideia lá, né? Eu não gosto de falar, não, o melhor exemplo não é guerra, mas a quem está na guerra, né? Quer ali para trabalhar. Não quer ali para se esconder, ainda que seja para ajudar as pessoas que estão acidentadas. Eu talvez, se fosse a guerra, espero que seja para isso, para ajudar quem está acidentado. Eu acho que a gente tem que refletir. A gente tem que refletir. A gente tem que voltar nesse capítulo com muita calma. Outra coisa. Vou usar a palavra de Leon Denis quando fala da mediunidade. Né? A mediunidade é coisa para se fazer, se lidar com calma. Apesar de a gente estar atrasado no processo reencarnatório, é preferível parar e fazer análise profunda para poder realmente decidir a minha direção, do que não saber para onde eu vou. Ainda que estar aqui já é um primeiro capítulo maravilhoso para todos nós. Isso. Bem. Se Deus não existisse, um filósofo disse, se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo para a felicidade do gênero humano. Acho que a gente acredita nisso, né? Poderia-se dizer o mesmo para a pluralidade das existências. Vocês concordam? Para mim, o verbo esperançar não tem nenhum sentido com a não existência da pluralidade das existências. Você concorda, Guilherme? Concorda, né? É isso. Não faz sentido. Que esperança é essa? Qual a esperança que você vai me dar? De jogar para o universo? O que é jogar para o universo? A gente ouve muito, né? Tem uma tia que fala muito isso. Não, joga para o universo. Depende, né? Como você joga. Você joga rezando, você joga com boas atitudes. Agora, simplesmente jogar para o universo, que nem os coaches costumam falar com a gente, foca no positivo, foca no positivo e não trabalha não. E não lute. E como espírita não encare de frente os problemas que vêm. A gente sabe, né, que a gente está perto aqui, né, e hoje está um trabalho maravilhoso, e é o trabalho que dá toda a sustentação dessa casa. A mim, eu acho que todos concordam também, o motivo da existência dessa casa está no acolhimento e no cuidado com os outros, né? E está acontecendo hoje de manhã aqui, que é o símbolo maior do papel dela e do espiritismo no mundo também. A gente não veio aqui para formar pessoas cultas, acadêmicos de espiritismo, a fim de sair por aí fazendo propaganda da casa, dizendo que é palestrante do SEAP. O papel real da doutrina espírita é isso, é acolher. Quando a gente fala em acolhimento, e fala das famílias que estão aqui em cima agora, e tem algumas que talvez estejam aqui no meio de nós nesse momento, é muito comum ali, né, as mulheres, elas seguirem suas vidas com seus filhos sozinhas. Na grande maioria. O que mostra muito claro para a gente, né, quem são os espíritos mais especiais no processo reencarnatório, né, que é a mulher. Muito claro. Quantas dores, todas elas, os filhos com doença de limitação, seja ela mental, física, e ela vem sozinha, ela carrega no colo sozinha. Eu só quero fazer uma metáfora, eu não quero falar desses homens que abandonaram ela, porque também não é problema que cabe a nós, cabe a eles. Mas a metáfora é
Quantas vezes eu abandonei as coisas, como eles materialmente abandonaram elas, dentro de um processo programado de vida? Quantas vezes eu abandonei também? Quantas vezes, e não tendo a doutrina espírita nada contra as separações, nada contra essa decisão única e exclusiva individualmente, mas quantas vezes eu separo para fugir da dor que tem junto ao outro? E uma dor às vezes é também um filho doente, e eu tenho toda a condição, e eu me afasto para criar uma nova realidade a fim de que eu não tenha que olhar para esse local. E aí a gente vai multiplicando essas experiências. O que ele fala aqui é muito claro. Para mim, se Deus não existisse, se Jesus não existisse, porque Deus, quando eu falo de Deus, eu olho e vejo Deus nas coisas, mas às vezes eu posso questionar o fato de nunca ter visto de fato. Mas como olhar para Jesus e negar Jesus? Pode negar uma vez, né? Mas rapidinho se recupera, que nem Emmanuel, né? Não é bobo, ele olhou, mano, aqui, daqui a pouco já estava ali com o mestre. E olha o processo reencarnatório trouxe para Emmanuel. Quem é Emmanuel hoje? A gente lê o livro lá, pega 2000 anos, está lá. Ele com aquele papel de, né, senador romano, todas aquelas questões, aí ele vai melhorando. Quem é Emmanuel hoje está orientando o nosso pensamento? Quantos Emmanuels tem aqui? Quantos André Luiz tem? E aí quando eu lembro de André Luiz, e juro que não estava programado, eu acho que boa parte do que estava programado já não está mais sendo falado, já perdi o controle do que estava programado. E aí comparando André Luiz com Emmanuel, e guardadas as proporções também, que são bem diferentes, mas quando eu falo de André Luiz, eu não tenho como falar de André Luiz e olhar para aqueles espíritos, né, que ele traz para a gente as histórias de médiuns que estavam desencarnados, que se programaram para reencarnar, que estudaram, e aí vêm para a encarnação com objetivos claros, com oportunidades únicas de encarnação. Ficou no nosso lar sendo treinado anos para reencarnar como um médico com papéis destacados no sentido moral, no sentido da doutrina espírita. E aí troca pelas dores que se movimentam no mundo, que traz de si o que ainda tem de ruim, que perde o foco, porque não somos espíritos perfeitos, e se escolhemos os piores lugares, teremos dificuldade de sair de lá sozinhos. Que Jesus é esse que dá essa oportunidade da gente treinar para vir reencarnar. Então a gente não cai aqui de paraquedas. Ninguém caiu de paraquedas aqui hoje. O tempo avançou, né? Porque estava demorando, agora correu demais, né? Mas tudo bem. Aí tem algumas perguntas que ele faz assim, muito interessante, né? Eu vou ler algumas e talvez a gente já até refletir sobre elas. Por que a alma mostra aptidões tão diversas, independente das ideias adquiridas com a educação? Legal, né? Por que uns vêm tão cedo? Pega um Beethoven, né? Mas ele é um exemplo muito longe. Hoje, no dia a dia, a gente vai ver crianças que aprendem muito rápido e que têm uma facilidade de adquirir a ciência, e outras que a gente tem que, Jesus, para educar e para botar para ensinar, e bota, e briga, e dá remédio, para conseguir estudar. E o outro não. O outro pede para a mãe não fazer barulho porque está incomodando o estudo. Está rindo, né? Fica à vontade, pode rir, pode rir. De onde vem a aptidão extranormal de certas crianças em tenra idade para a arte ou para a ciência, enquanto outros, infelizmente, quando muito pequenos, já estão compartilhando de momentos difíceis com seus pais, inclusive fazendo coisas que afetam a sociedade de alguma forma.
Por que uns nascem tão ricos e outros na opulência? Isso não é fala minha, está com aspas aí do lado. Por que eu me acho tão digno de ter a vida que eu tenho? Um orgulho danado de ter a família organizada que eu tenho. Mas será que eu já parei para pensar nesse processo de organização? Pode ter sido criado por mim em outra encarnação, e é ótimo, e é isso mesmo. Mas que quem está ali ainda não teve a vida organizada. E não é simplesmente só porque eu não quis, mas também. Mas qual é o meu papel frente a isso? Ou no meu papel, não de ir lá resolver o problema, porque eu acho que a gente não tem que resolver o problema de todo mundo, de fato, né? Eu não, eu acho que Kardec também. Senão ele resolvia nosso problema. Senão Jesus resolvia nosso problema. Por que Deus não resolveu? Falou assim, todo mundo perfeito, acabou o problema. Porque não é, a brincadeira não é assim. E na verdade nem é brincadeira. Só que eu tenho que olhar para lá, ou para cá, e ver que o indivíduo que erra, e seja ele o que for, pega o defeito aí que vem à cabeça de vocês sobre alguém que afeta a vida social, ou te afeta, e olhar para ele e falar assim, mas eu já fui assim. Ou tem dificuldade de entender? Se tem, vai estudar. Nós já matamos, nós já estupramos, nós já roubamos, nós já manipulamos as pessoas, nós já fizemos tudo isso. Desculpa, quem não sabia, perdão, tá? Traz essa novidade. Todos nós já fizemos isso. E ninguém tem que passar a mão na cabeça de ninguém que faz isso. Mas como espírita e entendendo o processo reencarnatório, a pluralidade da existência, eu tenho obrigação de, no mínimo, não fingir que não entendo. No mínimo. Quando não, a gente vai trabalhar em alguma coisa que ajude. Não, a dor está lá, o viciado está lá, eu tenho uma escolha. Ou eu chamo ele de cracudo e não me aproximo dele, e não deixo meus filhos chegar perto, e não abro a janela, ou eu abro um serviço para atender os dele que já querem ser tratados. Isso é acreditar na reencarnação. Isso é fazer a reencarnação ganhar vida. Aí o olho, abre sim o sorriso. Por quê? Porque eu estou dando vida. E eu estou falando isso porque é o SAUD, que é um serviço de acolhimento a usuários de álcool e drogas que tem em Bento Ribeiro. É isso. É sobre isso. É sobre acolher quantas famílias, eu nunca sei quantas, mas tem um monte de mãe aqui em cima, um monte de criança aqui em cima, tendo a oportunidade que não teria se isso aqui não existisse, Isso é aproveitar a reencarnação. E aqui eu não digo aproveitar só para o médium, ou só para o Newton, que realmente tem um papel belíssimo de coordenar essa aqui. Deus sabe como consegue, provavelmente pelas dívidas que ele tem. Eu não tenho as dívidas do tamanho dele, não preciso. Os médios, todo mundo que está aqui, as pessoas que apoiaram a criar isso aqui financeiramente, todas elas ajudam muito nesse processo reencarnatório, independente de saírem para suas casas ou não para fazer um trabalho mediúnico. Talvez o papel delas não seja esse ainda, mas elas entendem que aqui tem que ser colocada uma concentração financeira para poder propor isso. Sem eles isso aqui não existiria também, não é só com os médios. Então a gente tem que choveu no meu ombro. A gente tem que entender que o processo reencarnatório é para isso. Eu, como médium, estudo para entender que esse movimento tem que ser feito. Bota de novo. De onde vem que alguns têm ideias inatas, intuitivas e outros não existem? Isso aí vai da evolução de cada um de nós, percepção, de ter a capacidade já de intuir e de ser orientado, direcionado para algumas coisas e outros não. De onde vem que algumas crianças têm instintos precoces de vícios e virtudes? A gente já falou sobre isso. Porque alguns homens, a abstração feita da educação, são mais adiantados que outros, também já falamos sobre isso. Então, é um pouco do que ele traz. Está acabando o tempo, eu tenho que falar. Gente, sinônimo de pluralidade das existências, abrir aqui o Evangelho, capítulo 11, item 8, a lei de amor.
O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, que é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso alcançado. Na sua origem, o homem só tinha instintos, mais avançados e corrompidos têm sensações, mais instruídos e purificados têm sentimentos, e o ponto mais delicado do sentimento é o amor. Que o amor de Deus nos envolva, que esse amor que Jesus trouxe no Evangelho se reflita no nosso entendimento sobre a pluralidade das existências, sobre a oportunidade que eu tenho nessa encarnação, para mim e para quem está em volta, e que Deus esteja com a gente. Assim seja. Nós agradecemos ao companheiro Maicon pelo estudo que ele trouxe para nós, tão importante. E vamos passar ao segundo momento da nossa reunião, que é dedicado ao trabalho de passe. Pedimos aos médiuns que se coloquem, enquanto nós outros que vamos tomar o passe, vamos buscar nos acomodarmos da melhor forma possível em nossa cadeira, vamos fechar os nossos olhos, vamos lembrar que temos um anjo de guarda que está junto de nós, ouvindo nossas súplicas. Pedindo a Deus que nos abençoe e nos ampare sempre. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor que irá se realizar. Abençoa, Senhor, esta hora do passe. Nossa reflexão de hoje vai ser sobre o capítulo 24, do item 8 ao 10. Não procurei os gentios. Kardec nos traz no item 8 uma passagem do Cristo, e no item 9 ele explica aquela orientação que Jesus fez naquele momento. Jesus chamou os seus apóstolos e orientou eles: vão pregar para o povo X e não para o povo Y. Mas Kardec justifica: Jesus, na sua trajetória toda, em todos os seus ensinamentos, em toda a sua vivência, em todos os seus exemplos práticos, ele nunca escolheu esse ou aquele. Mas naquele momento, deu certa orientação, pois o povo hebreu já estava mais preparado, mais propício a aceitar os novos ensinamentos. Era um povo que já acreditava em um único Deus, já tinham certos conhecimentos e religiosidade, enquanto os outros acreditavam em múltiplos deuses. Os hebreus tinham um processo mais adiantado de religiosidade e moral, por isso seria mais fácil começar por ali. Já no item 10, Kardec nos traz os assuntos para os dias atuais, dias de hoje, fazendo a gente refletir. Você já teve um ensinamento no Espiritismo, alguma experiência que caiu a ficha de que algo te incomodava muito? Perguntas que não entendemos e que uma leitura, uma palestra como essa aqui, nos faz pensar e refletir. Que legal, agora eu entendo um pouco melhor essa situação que eu estou passando. Com isso, a gente passa a entender com mais calma as possíveis razões para aquele sofrimento ou situação. E com isso passa a sofrer menos por ter um entendimento melhor. E Kardec traz essa análise sobre esses ensinamentos de Cristo e cria a analogia aos espíritas. Vamos fazer a divulgação do espiritismo através do nosso exemplo? Mas, claro, sem perder tempo, com aqueles que ainda não estão preparados para absorver esse conhecimento. Os que ainda não estão vivenciando os valores, os que ainda estão vivenciando os valores materiais acima dos valores espirituais. Então, busquemos aqueles que já se questionam
já demonstram algum entendimento, que já estão incomodados com a sua atual situação e buscam em Deus respostas para os seus problemas. Busquemos conversar e divulgar a doutrina pelo seu exemplo, vivenciando Jesus, vivenciando a caridade e os bens espirituais. E aí sim, vamos conseguir impactar melhor aqueles outros que não estão tão propícios ao entendimento imediato, pois as mudanças vão ocorrendo nos que entendem, e os que não estavam preparados começam a vivenciar situações e observar fulano ou ciclano não passam as mesmas coisas, comparando aos que já aplicam os ensinamentos com o questionamento. Aquele cara não tem o carro que eu tenho, ou não tem o dinheiro que eu tenho, mas não passa por essa situação que eu estou passando. Ou até passa, mas de uma forma mais sutil e com menos sofrimento. E isso vai fazer ele buscar, entender, né, o porquê essas pessoas passam por essas situações de uma forma melhor. Através do exemplo, a gente começa a acender e estimular essa vontade de melhorar e entender mais sobre os ensinamentos de Jesus naqueles que ainda não estavam preparados para absorver naquele momento. Busquemos ser o exemplo, né, dos ensinamentos na prática, pois nosso exemplo vai falar por nós. Pois assim conseguimos ajudar e auxiliar esses amigos que ainda não compreendem. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. E assim, Senhor, agora todos nós agradecidos por ter nos intuído estar aqui nesta manhã, estudando o Teu Evangelho, estudando os ensinamentos dados pelos Espíritos maiores. Nós muito Te agradecemos, Senhor, e Te pedimos que nos envolva sempre com Seu manto de paz, de luz, de equilíbrio, de serenidade, e que possamos manter dentro de nós esses melhores sentimentos por todo o dia de hoje. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa todos os nossos amigos e familiares e abençoa todos aqueles, Senhor, que passam por situações difíceis e ainda não conhecem o Teu Evangelho. Em Teu nome, Jesus, em nome desses Espíritos amorosos que aqui trabalham incansavelmente, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos a nossa manhã de estudos e passes. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Um excelente sábado para todos.